Sétimo ano ajudou essa trajetória, né? Muito, nossa, se não fosse sétimo ano... Todos os sétimo anos. Se não fosse sétimo ano, não. Essa mesa não estaria aqui, entendeu? Não estaria aqui, com certeza. Né? É aquele procedimento invasivo, mas tem seus riscos, né? Então, você tem que saber muito com quem que você vai fazer, confiar bastante. Não é só o médico, você não pode ver só o médico do Instagram e ser vendido por aquilo dali que ele tá falando, né? Você tem que conhecer bem. Também tem que saber contraindicar o procedimento, que às vezes aí a pessoa vai fazer achando que ia ficar de um jeito e quando vê na hora não ficou daquele jeito, você não falou que não ia ser indicado, aí ela vai fazer só uma vez e não vai voltar em você. Exatamente. Então aí não valeu de nada. Então você tem que saber... Não, esse daqui não é, mas esse outro aqui vai ser melhor. Exato. Então, assim, você consegue às vezes converter de um pro outro, a pessoa vai ficar mais satisfeita, vai confiar mais em você. E você vai ter uma pessoa que vai voltar depois que vai confiar. Sim. Pensava em mudar de especialidade, pensando ali, olhava 300 pessoas fazer a prova, só 3 vagas ou 2 vagas, mas isso não te define, porque assim, você tem que confiar no seu processo, do que você fez durante o ano, você tem que confiar ali de tudo que você estudou, e na hora meter bronca, colocar ali, esquecer tudo na hora da prova, só focar ali na prova, não pensar em mais nada, confiar no que você fez. Fala pessoal, começando mais um Sétimo Talk aqui, me chamo Vinícius, atualmente sou residente de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, sou host aqui no Sétimo Talk e também sou mentor de estudos do sétimo ano residência. Prazer pessoal, sou o Gustavo Naufal, sou tudo igual ao Vini, R igual de oftalmo na escola, também sou mentor de estudos do sétimo ano e também sou host aqui no Sétimo Talk. E hoje estamos num dia dermatológico. Hoje é. No Sétimo Talk. Já fizemos um episódio com uma residente de dermatologia e, mais uma vez... Olá, pessoal. Eu sou a Carolina, sou atual residente de dermatologia do IANSP. Eu formei na UFJF, né, Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje eu tô aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre como foi a minha trajetória. Sétimo ano ajudou essa trajetória, né? Muito, nossa. Se não fosse sétimo ano... Todos os sétimo anos. Se não fosse sétimo ano, não. Essa mesa não estaria aqui, entendeu? Não estaria aqui, com certeza. De tanto que a gente fala, o Wallace já virou sétimo ano. O Wallace já virou sétimo ano. Sétimo ano. Já dá pra fazer a prova daqui a pouco. Mas, Carol, obrigado por ter vindo, por estar disposta aqui a agradeço. compartilhar um pouco da sua história, falar um pouco da sua trajetória. E eu gostaria de começar lá do comecinho, onde a Carol pensou assim, de onde surgiu a ideia de fazer medicina? Foi uma influência dos seus pais? Foi uma ideia que você teve? Como que foi? Então, eu não tenho ninguém na família que era médico, então partiu de mim mesmo. E desde que eu tinha, assim, uns 6 anos, eu ia muito na pediatra, eu adorava minha pediatra. Eu falava, gente, eu quero ser igual a doutora Elizabeth. Eu quero um dia cuidar igual ela fala de gente. Tanto que eu entrei pensando até em pediatria, que era outra coisa. Porque eu queria ser igual a ela, assim. Eu tinha muito no futuro de ter o meu consultório, ser igual a ela. Aí eu formei, né, fiz meu ensino médio e tudo mais, e tinha até um pouco na dúvida de engenharia, medicina, mas no final vi mesmo que era medicina que eu queria. E eu fiz, né, formei na UFJF, na Universidade Federal de Fora, que é até de onde eu sou também, meus pais são de lá. Então eu morei lá, nasci lá. E preferi ficar lá e deu certo, vou passar por lá também. E depois que eu formei, eu vim pra cá, pra São Paulo. Trabalhei 1 ano aqui como generalista mesmo. Estudei mais 1 ano, né, pra poder tentar a prova de novamente. Show. História bem semelhante Normalmente à minha também. Não tem uma história mirabolante, alguma coisa do tipo assim. Exato. Gostava de ser médico, gostava de medicina, achava que encaixava. Você pelo menos teve uma inspiração, não foi? Sim, ter tido. Exato. Pensei que você ia falar. Não, pode falar. E, Carol, conta um pouco pra gente, assim, de como foi, por exemplo, quando você entrou na faculdade. Como é que você pensou, por exemplo, em dermato? Como foi a sua faculdade? Participou de alguma coisa, por exemplo, atlética, jogos durante a faculdade ou não? Eu gostava de ir ver. Intermédio, adorava participar. Mas esporte nunca foi comigo. Zero. Eu sempre fui da musculação academia, mas esporte pra mim mas não. tá ótimo. Mas esporte não. Mas assim, eu entrei, né, aí eu não, igual eu falei, eu queria pediatria, pensava em pediatria, mas eu tava muito cedo, então nem ficava muito batendo martelo qual que era a especialidade que eu ia querer. Aí foi passando, eu gostava muito de ginecologia, GO, pra mim, eu acho que toda mulher tem uma parte ali da faculdade que pensa, né, mas a obstetrícia, por conta do estilo de vida, foi o que me desanimou muito. Se fosse só a ginecologia separada da obstetrícia, eu acho que hoje talvez eu estaria fazendo. Mas aí como era junto, eu fui pensando, não, mas o que eu quero para minha vida depois de formada?
Tem que ver também uma área que eu goste, mas também que eu tenha uma qualidade de vida também, que era o que eu buscava. Não gostava de fazer plantão noturno, sempre valorizei muito o sono. Dar plantão não é bom, né? Noturno ainda. Noturno, nossa, assim. Da última vez eu tava dormindo no sofá do Agasp, cara. Nossa, cara. Não, noturno nunca fiz. Com medo de uma aparição entrar, assim. Só fiz na clínica que teve que fazer na residência, só pra vida. É isso, experiência. Aí, então, eu fui vendo isso, o que eu quero depois de formada. Se eu quero uma qualidade de vida, se eu quero ter final de semana. Então, isso foi muito o que fez ele pensar em dermato. Perfeito. E eu sempre gostei muito de pequenas cirurgias, assim, aquelas cirurgias que você fazia em consultório, eu gostava de procedimentos, não queria ficar só em consultas ali, ambulatoriais. Sim. Então, foi uma coisa que foi fazendo eu ver na dermato. Eu gostava também ali, né, que eu via ali na faculdade, que tinha também, né, o HU, no caso, tinha residência. Eu achava ali, né, elas falavam assim, gente, elas têm, né, elas são felizes, né, elas sempre estão arrumadas. Eu gostava, eu gostava disso, sabe? Eu falava assim, gente, eu quero ser assim também, sabe? Quero ter essa qualidade de vida, quero... Sei lá. Aí eu gostava muito de procedimento estético também, achava muito legal, assim, estudar sobre isso, ver, sabe? Depois que começou a ter esse boom, né, de várias marcas, hoje em dia tem várias tecnologias também, e eu comecei a gostar muito. Aí no meu último ano, eu fiz meu optativo na dermatologia, que eu queria também ver se eu gostava da parte patológica, né? Porque quando eu tive no meu rodízio da clínica, foi na época da pandemia, então eu não tive aula prática de dermatologia, só mesmo ali teórica, então não tive o contato, assim, né, com a especialidade mais de perto. Então, aí, quando eu quis fazer optativo, fiquei 3 meses direto fazendo e eu acompanhei o serviço e adorei. 3 meses de optativo? 3 meses. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Bateu o martelo. Bati o martelo. E sempre tinha aquele medo, né, de passar, de não passar. Acho isso aí... Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Meus alunos, assim, momento, impressionante. Eles falam, não, porque eu acho que eu não vou passar. Eu falei assim, cara, eu também achava em mim e eu passei. Então, assim, é normal você achar isso. Não é que você, não é só você que pensa assim, não. Todo mundo, inclusive aqueles que vêm de serviços gigantes, pessoas fazem HC, o próprio Unifesp também, a graduação, eles também têm o pensamento passa pra cabeça deles também, isso é normal, né? Sim. E dermato é extremamente concorrido, né? Sim, pouquíssimas vagas em todos os lugares, não são todos os lugares que oferecem também. Você tem que estar num nível de conhecimento e execução, né? Não só conhecimento, mas um nível tão bom de fazer prova. Sim, tem que trabalhar muito a mente, porque toda hora, todo isso falava, gente, olhar e falar, nossa, mas são só 3 vagas, tem 300 inscritos. Isso você fica assim, por que seria eu? Por que seria eu a escolhida, né? São 3, né? São só 3, mas você vê que você tem que trabalhar muito a mente. Mas sempre um conjunto de fatores, né? Então, acho que se você estuda muito, você tá bem preparado, você sabe muita coisa, meio que você entende que você é alguém competitivo, né? Porque eu acho que se você não estuda nada, você vê, cara, eu não vou passar, é possível. Agora, quando você tá muito bem, o problema é quando você tá naquele limbo de transição. De tipo que você não tá muito bem, você ainda não tá, por exemplo, 80 e poucos, 82, 83, você tá nos 75, 76, você fica, pô, cara, com essa nota eu não passo em lugar nenhum, não tô aumentando, demora. Aí você fica naquela se questionando. Cara, vários alunos meus já viraram pra mim e falaram, pô, Vinícius, eu pego muito aluno de neurocirurgia, né? Acha que eu mudo da neuro, ou sei lá, esse ano eu não tô achando que vai dar certo. Eu falo, cara, você só vai saber se não vai dar certo de uma forma. Você pode seguir 2 caminhos. A gente pode parar agora e você realmente não vai dar certo, porque você não vai fazer. Ou a gente pode continuar, você se dedica, você dá o seu máximo e você pode passar. Se você não passar, não foi seu tempo. Você vai acabar a sua vida se você não passar. Mas é o que você falou, tem que estar muito bem de cabeça. É algo que a gente foca muito na mentoria também, é ajudar o aluno de forma a se manter menos ansioso. Sim. A preparação, de certa forma, ela é muito ansiogênica. Então, você ter alguém ali mais experiente, conversando, falando... Cara, às vezes eu acho isso meio bizarro. Por exemplo, eu tenho aluno de 40 e poucos anos. Aí, se colocar numa situação ali, enfim, de diferença de idade. Mas é isso que você falou, cara. Eu acho que a pessoa tem que estar muito bem de cabeça. E principalmente quando são poucas vagas, a pessoa se questiona muito. Mas é questão de preparação e ficar bem psicologicamente. Exato. E só para uma coisa que eu queria saber, quando você veio para cá, para São Paulo, para trabalhar, como é que você conciliou, então, a relação estudos e trabalho? Então, eu vim para cá, assim... Minhas amigas todas foram para BH, foram completamente diferentes. Sério? E meu noivo fazia residência aqui, de oftalmologia. E eu já tinha vindo aqui em São Paulo, gostava da cidade. Eu sempre tive o sonho de fazer residência
fora de Juiz de Fora, em alguma capital. Inicialmente pensei em BH, mas São Paulo também era uma opção por conta dele, que eu gostei muito da cidade. Aí eu decidi, assim que eu formei, eu vim pra cá, consegui um emprego num lugar bom. Ótimo. E dei plantão assim, aí era aquela coisa, eu tinha que colocar muito na minha cabeça o número de plantões por semana, porque dava vontade de pegar sempre, todo dia, mas aí eu coloquei assim, no início do ano ali eu fazia 3 por semana só, de Ótimo. 12 e diurno. E depois, no meio do ano, pro final, eu peguei só 2. Aí eu ficava Ótimo. Com os meus 2 fixos que eu tinha. Você pagava as contas, né? Tipo, ficava tranquilo em relação financeira ao mês e o resto era estudo. Isso, aí o resto era estudo. Aí no outro dia eu tinha minha rotina certinha de acordar cedo, ir pra academia, estudar ali, fazer o cronograma certinho, né? Então, tinha tudo isso planejado, mas também era muito aquilo de colocar na cabeça que meu foco não era ser generalista para sempre. Sim. Eu queria passar em uma residência. Isso eu sabia também, que pela especialidade que eu escolhi, não seria fácil, então eu tinha que abdicar ali e investir muito. Bom. Sim, eu tinha que investir muito para poder estar ali entre os Sim, exato. Se tem 3 vagas, você tem 3 vagas, tem que... Tá, pelo menos entre os 5 ali pra se rodar 1 ou 2, porque tipo assim, pensa, cara, tem que rodar 2, ou seja, tem que rodar mais de 50% das vagas. Sim. Né? Imagine quando você viu o seu nome aprovar Nossa, nem acreditei. Falei, gente... Você e sua família, né, devem ter comemorado. Até sair assim, ficou... Porque tem aquele processo de lista e recurso, até saiu finalmente, eu não muda nada, não falei pra né? ninguém, ficava só dentro da minha família, não falei pra amigos, eu falei, não, gente, porque Exato. Você fica com medo de acontecer alguma coisa, você não, sair dali, vai que né? alguém dá uma zicada também, né? Existe olho gordo. Eu tinha não, isso, vai que cara, acontece não alguma falar, coisa, não falava com ninguém, eu falei com ninguém, eu fiquei guardando pra mim aquela felicidade, fazendo as segundas fases das provas, Exato. Mas já sabendo que provavelmente tinha ali uma garantida já Ótimo. pra mim. Não, eu lembro, eu sou exatamente assim, na Unicamp eu fiquei em 13º e todo mundo, você passou, eu falei assim, não, a hora que sai a lista final, com o meu nome lá em 13º, esperar a segunda lista pra eu rodar, beleza. Aí eu passei. Enquanto na hora que me chamava pra fazer matrícula, eu fiz a matrícula, claro. aí eu sabia. É verdade, isso é verdade. Aí pronto, aí tudo bem. Juro, eu ficava, aí é comemoração. Agora eu ficava com medo, cara, porque tipo assim, a minha convocação de matrícula foi um dia e eu tinha tipo 48 horas pra fazer matrícula. Eu falava, cara, e se eu perder a matrícula? Tipo assim, São Paulo, e se eu esquecer um documento? E se um documento que ficou na minha... Você perde noite de sono pensando se algum documento ficou em Belém? Ferrei, já era, não vou conseguir. Aí você chega lá na hora, a pessoa pega... pronto, tchau. Assina aqui. Tudo rápido, né? E como foi o seu ano de preparação, assim, em relação a gente tá falando da parte mental, então a gente sabe, tem pessoas que, igual a Luísa que a gente entrevistou aqui, tá no R1 de Dermato, pra ela foi super tranquilo, ela conseguiu levar com uma leveza que eu fiquei até com uma certa inveja. Falei, caramba, porque o meu foi tão difícil, foi tão árduo pra mim, né? Como foi pra você? Então, o meu ano, que foi quando eu formei, foi mais difícil que o ano passado. Eu acho que, assim, conciliar, né, a parte de estágios, era muito ruim. Também, querendo ou não, quando você mora com seus pais, assim, né, você sempre dá uma atenção ali, você não fica estudando direto. Assim, isso é verdade. Então, quando eu vim morar, né, sozinha e tudo mais, aí... Eu tinha esse tempo que eu organizava, então ali eu que fazia a minha rotina, eu não dependia da rotina de ninguém, era eu mesma. E também a questão... Ih, peraí, me perdi. Qual que era a pergunta? A pergunta... Como foi a sua preparação? Exato. Na verdade, como foi a parte mental, né? Eu falei que pra mim foi difícil, que pra Luísa foi tranquila, e eu perguntei como foi pra você. Aí você falou que no 6º ano tava mais difícil por causa de conciliar, e quando você veio pra cá, aí você tava falando isso. Quando você veio pra São Paulo? Aí quando eu vim para São Paulo, que eu já tinha minha rotina, né, foi muito melhor. E também eu tinha muito mais dias de lazer. Final de semana eu não ficava estudando bitolada, tinha meus momentos de lazer, não deixava de ir para academia nenhum dia, ia todo dia. Uma vez no mês eu estava em Juiz de Fora, isso era final de semana ocioso para ficar com a minha família. Foi muito mais leve. Eu acho que isso também que fez eu ir para as provas muito tranquila, pensando que eu estava ali só colocando em prática, eu estudei durante o ano. Minhas notas aumentavam muito também. Eu achava que eu falava assim, tá aumentando porque eu já conheço a prova. Mas depois você vê que não, que você já tinha um conhecimento. Sim. Quando você faz outras questões, assim, que eu fui vendo que eu fui indo bem nas provas, por mais que às vezes eu não passei em outras, né? Mas eu sempre estava ali nos primeiros lugares, indo para as segundas fases de todas que eu tentei. Então, isso... Você tá num nível muito alto, né? Que não dá para passar em tudo. São poucas pessoas que passam em todas, né? Nós somos pessoas normais. Mas a minha preparação, assim, foi muito mais tranquila. Eu cheguei no último dia... Minha última prova foi a do IANS. Foi assim, eu cheguei leve. Foi dia 15, né? Foi a última antes ali do Natal, das festas no final do ano. 15.
Então foi assim, para mim o segundo ano foi muito mais leve, cabeça muito melhor do que a do primeiro ano. E você achou que foi mais leve justamente por você também ter estudado bastante no seu sexto ano? Porque se você chega com uma base sólida, né, teoricamente ficou um pouco mais fácil. Sim, eu tive uma base muito boa, né? Eu mudei de curso do primeiro para o segundo ano, mas não foi isso que eu acho que fez eu passar de fato, porque eu já tinha uma base muito boa, só que aí eu foquei muito em questão ali no segundo ano, só em questão, prova antiga, só das provas de São Paulo que eu foquei, que era muito diferente o estilo. Total, né? Então eu não fazia questão de outra sem ser de São Paulo. Tá. Então, assim, meu tempo, por mais que eu acho que eu estudei relativamente, não foi relativamente menos, porque eu tinha mais tempo de estudar também, né, por conta de não ter o estágio. Mas era muito mais focado ali nas questões que eu precisava, e não ficava só vendo questões que talvez não seriam úteis para mim. Isso. E eu acho que também... Não, eu ia até comentar que assim, cara, quando você tem uma organização de rotina mais certa, por exemplo, que você falou, no início do ano eu fazia 3 plantões, cara, você sabe que sua semana você só tem meio que esses 3 compromissos. Ou seja, tem ali 36 horas de trabalho, passou 36 horas, não tem que ficar se preocupando. Agora, internato, às vezes, por exemplo, Forças Armadas. Cara, você não tem uma previsibilidade muito grande. Às vezes, no internato você vai sair super cedo, às vezes você vai sair super tarde. No plantão, não, cara. Chegou 7, saiu 7. Isso é verdade. Você não vai estudar aquele dia, mas... Exato. Você já sabe, mas você já sabe, né? Os outros você já compensa, né? Isso eu acho que é muito bom, cara. Eu sempre oriento meus alunos, assim, se você tem a comuna, ter uma quantidade de plantões menor, a melhor coisa é que você faça isso mesmo. Eu acho que você não pode cair naquela armadilha de ganhar dinheiro dos plantões. Ver o dinheiro caindo na conta. Pra quem nunca ganhou nada. Quando cai a primeira vez, você fica, cara, meu Deus, tem isso aqui tudo? Em um dia, né, eu ganhei isso. Pra quem nunca ganhou nada, exato, né? E aí, mas enfim, eu acho que essa parte também de rotina deve ter ajudado bastante, acredito eu. Sim, com certeza. O que eu ia te perguntar você fez o 7º ano no seu ano, você fez no 6º ano ou não? Você fez só no... Não, só no passado, foi o ano mesmo. Aí agora eu vou pedir o relato, né? A diferença, né? A diferença entre o 6º ano sem a mentoria e o outro ano com a mentoria. O que você fala? Então, principalmente eu acho nessa parte que vocês focam de fazer provas muito das instituições que você vai tentar, né? Fazer ali as questões todas das instituições também, não ficar pegando de vários locais, porque o outro curso que eu fiz da outra vez era muito... Eu fazia curso de SES, lá do Paraná, tipo, que não tinha nada a ver com o estilo de prova de São Paulo. São Paulo, acho que o estilo é muito diferente das outras, totalmente. Então, você tem que focar naquele estilo ali de prova. E eu comecei a fazer, foi meio perto do meio do ano, não foi desde o início. Mas é porque eu vi que, assim, eu tava indo bem, tava fazendo... Mas eu não conseguia ter uma rotina, assim, eu não tava conseguindo... Eu mesma fazia a minha rotina direito. E eu falei, se eu não fazer uma mentoria agora, eu não vou passar esse ano. Aí eu já tinha pessoas da UFJF que até eram mentores, né? Que aí eu falei, vou conversar com essas pessoas, vou ver. E aí foi até o meu mentor também, que foi da UFJF. Aí eu conversei com ele, aí eu falei, vou começar a fazer. É sempre pensar no dinheiro, né, que você vai investir, mas vale a pena. Porque eu falei, se eu não investir esse dinheiro agora, ano que vem eu vou estar de novo tentando. Sim, é muito investimento de dinheiro, a gente tem que pensar nisso. Isso foi para mim o crucial. A organização que tinha, né? De 15 em 15 dias tinha reunião com o mentor. Direcionamento. Nossa, era totalmente direcionada. Às vezes tinha semana que, igual, eu ia viajar, então aí eu não conseguia fazer aquele número de questões, mas não tinha nada assim de... Às vezes, o que eu falo para os alunos é o seguinte, né? A gente tá também como um salva-vidas, né? Pô, às vezes aconteceu um problema, vou ter que reestruturar o seu estudo porque você atrasou as reuniões, as revisões. Pô, sou eu, é o seu mentor que vai determinar você não tem que pensar, você não tem que ficar batendo cabeça ali. A pessoa já tá toda ali... A plataforma já tá toda ali feita para você só executar. Exato. Você não precisa pensar, tipo assim... E até criar, por exemplo, digamos que você não faça mentoria, você vai fazer uma tabela no Excel. Cara, você vai perder tempo entrando na tabela, criando tabela, botando fórmula. Cara, com a mentoria, é como você falou, é você entrar, executar, é você dar um clique no negócio, quantas questões, quantas acertei, quantas errei, tempo, acabou. Teve um aluno que falou pra mim que falou assim, não, eu não tô usando a plataforma porque eu tô achando difícil pra registrar, eu tô usando uma planilha do Excel. Eu falei, rapaz, é só você clicar um botão ali, colocar quanto você acertou e quanto você errou, velho. Como que isso é difícil?
E assim, eu peguei a tabela do Excel do Lucas uma época. Cara, era bem pior, muito pior. Porque às vezes, tipo assim, você tá trabalhando com a tabela do Excel, a fórmula buga. Sim, aí, tipo assim, sim. não dá certo o cálculo fica tudo errado. Aí, cara, você troca alguma coisa ali que você colocou. Nossa. Não, é trabalhoso. A plataforma, ela literalmente, ela tá perfeita pra você só entrar, você só fazer e só aprovação no final do ano. Poxa, sonho. E você chegou a prestar quantas provas no total? Eu não lembro. Mais de 5, pelo menos. Foram mais de 5. Tranquilo. Foram 6, 7, assim. Eu acho que foram 6 de São Paulo e uma foi do Enário que eu tentei também. Ah, tá. Por conta que aí dava pra fazer a prova que também Sim. tinha Juiz de Fora também, que eu falei, não era o meu foco, mas era a primeira prova que ia ter, eu falei, ótimo. vai ser pra treinar. Isso. E eu fiz, foi então uma média de 6 provas, assim, foram as Não, tá principais. justo. Eu fiz só São Paulo mesmo, capital, não fiz isso. nenhuma outra das cidades próximas, só São Paulo, capital, eu queria ficar aqui mesmo. Uma coisa que a gente nunca orientou muito sobre isso, às vezes eu falo de vez em quando. Bom, você está no 6º ano, você estudou, você não passou e você vai fazer o próximo ano, que foi a minha realidade e a sua. Quando que você começa a estudar de fato? Né? Não existe uma fórmula, uma resposta para isso. Mas eu queria saber quando que você começou. Você começou logo em janeiro? Você esperou março? Por conta de cansaço, formatura? Como que foi? Quando você começou de fato o estudo nesse seu último ano? Minha formatura foi finalzinho de janeiro, então até lá não estudei. Aí, eu fiquei assim, de final de janeiro até final de fevereiro, eu ainda estava na dúvida se eu ia vir para São Paulo ou não. Então, eu estava minha cabeça muito ocupada com onde eu iria morar. Não estava nem de férias, né? Não estava onde eu vou morar no próximo ano. Aí, depois que eu fiz Aí, no final de fevereiro, eu tirei meu CRM daqui de São Paulo, que aí eu vim para cá e eu falei, não, agora... Aí sim. Agora minha vida é aqui, eu vou tentar tudo aqui... E aí eu comecei a estudar mesmo, voltar em março. Perfeito. E você achou tranquilo dar conta, tipo, ao longo do conteúdo ao longo desse ano? Sim, de boa. E assim, claro que porque eu tive uma base boa, muito diferente, né? Eu tinha estudado já 2 anos, então eu tinha tido uma base muito boa. Tanto que meu 3º ano foi basicamente ver só aulas ali, resumo, e pegar a questão. Foi só isso, só para relembrar. Eu já tinha meu caderno, eu sempre gostei muito de ter o meu caderno escrito. Então, eu só ia complementando com algumas coisas, mas já estava tudo pronto só para mim, só questão. Por isso que você conseguiu cumprir eu consegui otimizar meu tempo, né, que essa parte de questão. Né? Porque, assim, de fato, se a pessoa não estudou no 6º ano, tem que começar em janeiro, fevereiro, porque senão vai ficar corrido pela quantidade de conteúdo. Cronograma de aula, sim. É muita coisa. Agora, se você já tem uma base mais sólida, não tem por que começar em janeiro. Você vai queimar uma largada. Se você terminou, por exemplo, imagina, você fez o IANSP dia 15 de dezembro. Aí dia 15 de janeiro você está estudando. Cara, parece que um mês é tempo, mas um mês para incorporar um ano de processo de estudo, você não descansa tudo, não. Aí você vai colher os frutos lá na frente, onde você vai estar cansado, né? Então eu sempre falo, a gente tocou pouco nesse assunto, acho, nos podcasts. Lembrei disso, falei, vou comentar. Então não existe essa fórmula mágica de quando você começa o estudo, depois que você sai do 6º ano, ou depois de um ano de estudo em que você não passou. Se você tem uma base sólida, você pode cogitar começar a fim de fevereiro, março. E se você não tem uma base sólida, meu parceiro, você vai ter que começar o quanto antes. No Natal, porque assim, já. Além de poupar menos tempo, quem tem a base sólida, a agilidade de fazer questão. A gente, conteúdo na cabeça é tempo. Você precisa de tempo para consolidar. Sim. Então, assim, exposição também. Quanto mais você vê e mais você se expõe, maior chance de consolidação. A gente fazendo isso por 2, 3 anos consecutivamente, é para ir justamente melhorando. E eu achei engraçado que você falou que parecia que você estava estudando menos. Porque teve um aluno que falou a mesma coisa para mim. Eu falei assim, não é que você está estudando menos. É que você não precisa estudar tanto. Tipo, você não precisa ficar vendo 3 horas de aula. Que é o que ocupa muito tempo. Exato. E você faz as coisas mais rápido também. Você não precisa... Por exemplo, cara, você vai fazer às vezes 100 questões, por exemplo. No seu primeiro ano de preparação, você demora 4 horas fazendo 100 questões. Nossa, demorava muito. No 3º ano, segundo, 3º ano, cara, você faz a lista em 1h30. Exato. 2 horas, entendeu? Você já viu aquelas questões, você já sabe ali mais ou menos como é o estilo da prova. Enfim, você já tem mais conteúdo, né? Mas eu acho que eu tava conversando isso, na verdade, com um aluno para 2026, que ele me perguntou muito isso. Cara, quando que eu começo? Eu falei, cara, assim, não existe tempo certo. Eu acho que é muito o que a gente falou aqui, então vai variar de pessoa para pessoa. Mas pensando assim, num 6º ano, acho que uma data justa para você começar é um meio de janeiro,
sabe? Uma segunda semana de janeiro de você estar começando bem. Agora, se é uma pessoa muito ansiosa e tudo mais, aí a gente pensa em começar um pouco mais cedo. Agora, se você se preparou no mês de janeiro é onde o cursinho começa, né? Que é onde o curso começa. E aí, agora se você... Uhum. Se você já se preparou, cara, dá mais tempo. Dá pós-carnaval ali, o março. Até porque você começa a se martirizar que você vai ter que estudar de novo. Então, por exemplo, é um mês de descanso? Mais ou menos. Quando dá, tipo assim, vou estabelecer um dia para começar, 15 de janeiro, beleza. Fiz a última prova 15 de dezembro, 15 de janeiro eu volto a estudar. Aí você já fica, tipo assim, uns 10 dias antes, nossa, eu vou voltar a estudar, não sei o quê, mais um ano, mano. Remoendo. E 30 dias passou pra 20. De 20 dias que você, tipo assim, a sua cabeça desliga da prova quando vira o ano, basicamente. Mas eu acho que é bem variável, assim, né? Não tem tanto isso de quando que você começa. E, Carol, até te perguntar, dermato é uma especialidade muito concorrida. A gente tem muitos alunos que procuram dermato. Assim, tem a procura justamente por ser uma especialidade que é muito ampla, né? Você consegue trabalhar de diversas formas, tem clínica, tem cirurgia, você pode fazer exame, você pode fazer patologia, por exemplo. Como que é a residência lá no IASP? Como que ela é dividida? Como é a questão da carga horária? Como que você classificaria, por exemplo, é uma residência mais puxada que as outras, em geral, de dermato? É uma residência que dá para levar a sua vida ali tranquilamente? Passa das 60 horas? Como que é? Eu acho, assim, olhando, né, em geral, até para as outras especialidades, né, além do dermato, eu considero que é uma carga horária bem tranquila, assim. A gente, sempre final de semana, lá no IASP, né, não temos que ir no final de semana, já sexta à tarde já não temos também, então acaba ali... Que sonho! Sexta tarde, 11, meio-dia. Sexta tarde, esse eu disse que eu tô agora, tipo assim, sexta tarde é bem de boa, né? Nossa... Que coisa boa. Já foi no Fragata sexta-tarde? Fui. Quinta-noite. Que é a última quinta tava do lá, mês, tava mas lá. pô, você tinha livre de tarde, tava ali, Yansp Unifesp. Já fui, então... Tô chegada lá. Mas então, aí lá a gente tem... Aí de segunda a quinta, a gente entra umas 8, a não ser que tenha aula antes, a gente entra às 7, mas em geral acaba umas 4 horas da tarde. Então, assim, é bem tranquilo. Dá pra estudar bem também. Dá pra você estudar, dá pra você, às vezes, pegar um plantão final de semana, né? Dá pra você... fazer alguma atividade, né? Academia, alguma coisa assim, bem tranquilo, não atrapalhar seu rendimento nos estudos. Dá pra ter uma boa qualidade de vida desde então. Uma boa qualidade de vida, isso. Que era o que eu sempre quis, assim, nem que eu falava, não. Uma das coisas que fez escolher dermato também. E a gente, no primeiro ano, a gente roda 4 meses externos, mas só no IASP também. A gente roda 1 mês na clínica médica, 1 mês na urgência e emergência, 1 mês na reumato e 1 mês na infectologia. E depois fica só na dermato. E são 4 meses corridos de, tipo, ou vai intercalo, tipo, 1 mês na dermato, 1 mês no clínica? Depende. Como somos 3, aí alguns já começaram na dermato e depois foi indo para as outras. O meu foram 3 direto, dermato e depois mais 1. Tá. Mas isso varia. Não é obrigatório, Isso, né? Aí agora no próximo mês já vão estar todas as R3 só na dermato. Vocês são só em 3 lá, os R1s, isso, somos só em 3. Aí são 9 ao todo no serviço. Aí os R2, eles já ficam com cirurgias, fica mais cirurgia ambulatório. Agora no primeiro ano a gente só fica na ambulatório mesmo. E tem enfermaria também, que lá a gente não tem a nossa enfermaria, mas tem os pedidos de interconsultas que a gente responde todo dia, de segunda a sexta, né, que aí tem. Aí a gente vai também nas enfermarias. E tem a parte da patologia também, que principalmente no terceiro ano que tem, que aí fica uns... Se eu não me engano, são 3 meses na patologia. Caramba, que fica. Que é bastante tempo lá. Fica muito tempo na patologia, que é só nessa parte mesmo da dermatopatologia, né, que a gente tem. Mas é bem legal, assim. O serviço lá, a gente tem também a sala de cirurgia, que também funciona. Todo dia tem cirurgias que a gente faz. Então, é muitas biópsias que tem de câncer de pele, né? De outras doenças também. Lesões benignas também, a gente tem também, consegue ter essa parte. Às vezes, até na parte do ambulatório também, a gente consegue fazer algumas pequenas cirurgias ali, quando a gente está atendendo também para desocupar ali, né, as vagas da cirurgia. Então, assim, é um serviço bem completo. Tem fototerapia também, que é um lugar que é um tratamento, né, que a gente também faz muito para várias doenças. Então, assim, lá é muito completo. E uma dúvida minha, por exemplo, quando você está rodando fora da dermato, por exemplo, na urgência e emergência, na reumato, na infecto, você roda como se fosse um residente desse setor ou você é um residente da dermato focado ali na parte mais dermatológica desses setores? Não, a gente roda como se fosse o residente mesmo do setor. Entendi. Só o da reumatologia, que era ambulatório, a gente ficava ali mais na parte de observar, que era só ambulatório. Mas os outros, que era... emergência, enfermaria, a gente era como se fosse o residente
Normal. Tinha como os se não plantões fosse normal. dermato, né? Isso, a gente não tinha nenhum privilégio de ser dermato ali. E é triste, né? Plantão tinha. Então, Plantão. assim, a gente era visto como um residente normal dele mesmo. Isso, é isso. Uhum. É. Tem as meninas da Unifesp também, é assim, rodam... Eu tá na clínica, vai fazer o serviço da clínica, né? Justamente. Exato. E lá tem a parte... Vocês começam a fazer tanto a parte em termos de patologia quanto estética, cosmetria já desde o começo? Ou, tipo, cosmetria mais no S3, por exemplo? Não tenho ideia. Tô perguntando mesmo. A gente já tem desde o início, mas a gente é dividido de acordo com o ano ali. Igual, por exemplo, o primeiro ano, nossa, a gente fica mais com a parte de peeling, de lasers também, que a gente tem o laser de CO2, o laser NDIAG, então a gente fica com essa parte, que é a cada 15 dias, e R2 e R3 toda semana eles têm. Tem a parte de cosmetria. Aí o R2 fica praticamente com Botox só, então faz Botox o ano inteiro, o R3 já fica com o restante, bioestimuladores, né? É muita coisa. Isso. Sim, toda semana eles têm. Hoje tem uma procura muito grande, né? Tem muita gente que faz dermato, isso é até um ponto meio polêmico que eu vou perguntar pra você, mas muita gente já entra na dermato pensando em fazer a parte estética, né? E a gente sempre defende que, assim, querendo ou não, para você se formar, e a maior chance, na verdade, de você ser um médico padrão total, padrão ouro ali é a residência médica. Sim. E é bacana ver isso dentro das residências hoje em dia. Eu acho que antigamente não tinha muito esse foco. Era muito a parte patológica, mais virado para a parte de doenças. Só que como teve uma transição muito grande na dermato hoje, eu acho que eles estão colocando bastante cosmetria. Acho que todas as residentes que a gente conversou que vieram aqui falaram, não, tinha... Tem cosmetria, né? Não é o foco, né, do serviço, mas... Sim. Mas ainda assim a gente até vê. porque trabalha com SUS, então é algo bem limitado, né? Em questão de recurso e tudo mais. E como que você vê, por exemplo, a grande diferença assim, entre uma residência de dermato e, por exemplo, uma pós focada em cosmetria e na parte estética? A residência de dermato, você... Ali, igual, de segunda a sexta, eu tô vendo só doença. São as doenças mais prevalentes. Então, a gente está tendo contato ali, aprende a tratar, a gente vê na repetição. E dermato é muito você olhar, não adianta você só ver no livro, porque pessoalmente é completamente diferente. Muda até pelo tom de pele da pessoa, né? Sim, quando você vê na hora, você fala, gente, eu achei que eu já tinha visto. Aí você acha que é uma coisa e é outra completamente diferente, né? Porque dermato é o livro que tem doenças, né? É um mundo à parte também, É muita coisa. Então, você tem que ver visual. Não adianta você só ficar ali porque, claro que vão ter doenças que vão ser você vai bater o olho, vai saber, mas vai ter doenças que você não tem noção. É só pegando na prática mesmo. Algumas vão precisar de biópsia também, que você olhando ali, você vai ter suas hipóteses, mas só vai fechar o diagnóstico com biópsia. E assim, a questão, né, de quem faz, às vezes, só estética, né, não vai ter esse contato, né, até mesmo as pós-dermato, né, eu acho que a carga horária, por ser menor, né, eu acho que mais pela carga horária ser menor, que você não vai ver o tanto de coisa que você tem que ver na dermato. E ali é a prática, você vê... É um mundo, né? Você tá falando de 3 anos, coisa. né? São 3 anos, todo dia, vendo, aí o paciente retorna e você vê qual a falha que teve, né? E a gente, hoje em dia, tem muito imunobiológico também, né? Então, assim, não é... A parte de imunobiológico, você tem que saber muito bem manejar ali, então, assim... Não é nada simples. Não é nada simples. Não, praticamente a gente no oftalmo nunca começa o imunobiológico. Ah, não, começa sim. Tem sim. Depende. Tem. Azatioprina, Volt, essas coisas começam. Sim, depende. Mas o serviço do IANSP, por ser, né, um serviço que tem, por ser plano de saúde, a gente ainda tem uma facilidade maior, né, de conseguir ali os imunobiológicos. Mas todos eles, você tem que passar por um tratamento antes, de fato, assim, tem que ter refratariedade ao tratamento, né, o tratamento básico ali para você ter. Você não começa com a bomba de canhão, você não começa com a bomba, mas assim, você tem que saber manejar efeitos colaterais, outras doenças que podem aparecer. Então, assim, é muito importante você ter a vivência ali, né, num serviço que você vai prescrever, vai acompanhar o paciente, não o paciente só vai uma vez e vai embora. E essa é a vantagem de estar num bom serviço, né? De estar num serviço de uma capital, tá serviço aqui, então, em um lugar que já tem uma estrutura muito boa, né? Que é um hospital gigantesco. Sim. E a preceptoria lá é bem ativa, vocês têm chefe no ambulatório todos os dias. Sim, todos os ambulatórios a gente tem o chefe, cada dia. A gente lá não divide por doença, por exemplo, não tem ambulatório de psoríase, não vai ter um ambulatório de acne, é tudo junto. Tem os chefes que são mais de tricologia. Sim. Então, se a gente que fizeram a parte de especialização depois em tricologia. Então, se a gente vê um paciente que é isso, a gente já joga pro ambulatório deles. Entendi. Se paciente que às vezes vai em uso imunobiológico, a gente já vai pro
pro chefe que tem essa maior experiência. Mas, em geral, você vê tudo. Você não sabe o que vai chegar ali pra você na hora. É igual um consultório mesmo. Entendi. Tipo, é ambulatório de dermatologia. Isso, é tudo dermatologia. Você não sabe. Você não é... Exatamente, entendi. Tá? Não é separado. Isso, então você não sabe o que vai chegar ali pra você da próxima paciente. É uma surpresa. É uma surpresa. E aí vocês têm vocês acompanham o paciente, tipo, o paciente ele é seu. Por exemplo, eu entendi o ciclano. Próxima consulta dele tem que ser com você ou não? Tipo, ele entra como... Não, retorno. ele entra aí, vai ele na ordem de chegada e é o residente que chamar. Os É chefes isso, são os mesmos. isso. Às vezes a gente até deixa no prontuário ali, chamar tal pessoa legal. pra gente acompanhar. Mas ele sempre tem um caso legal, a gente já chama o outro pra ver. Boa. Então a gente... Isso é residência, né? É, residência, Vem justamente. cá ver isso, Vem cá ver que isso. interessante, né? Pra gente é interessante, pra gente nem tanto, né? É sempre Tadinho, assim. sim, exato. Mas assim, ali a gente tem esse... Como é um serviço muito... É um corredor, assim, tem várias salas, só que a gente é muito junto ali. Então a gente tem contato o dia inteiro com as pessoas, tanto da cirurgia, quanto quem tá respondendo interconsulta. Então a gente fica sabendo se os pacientes estão internados, que eles mostram foto, contam os casos. Então a gente consegue... Mesmo você não atendendo o paciente, você sabe ali do caso que tá tendo. Já dá pra ter uma noção mais ou menos. E também, como é um serviço muito grande, vocês veem casos muito interessantes. O fluxo de casos, eu acredito que seja muito grande. Como é que é geralmente, por exemplo, o ambulatório? Vocês atendem em média quantos pacientes? São quantos pacientes marcados? Depende, assim, os ambulatórios, em geral, porque às vezes tem até os encaixes. Então, em média, são de 20 por chefe. Entendi. Mas vai ter dia, igual à tarde, geralmente é só um chefe, aí de manhã tem dia que tem 2 a 3, então isso vai variando. Entendi. Geralmente amanhã é mais corrida. Aí somos geralmente 2 residentes para cada ambulatório do chefe, que fica acompanhando. Então, assim, média de uns 10, assim, por turno. De manhã, de tarde já é mais tranquilo. Isso é vida. Que sono, velho. A gente tem um ambulatório que bate 110. Como fiz errado, assim. Nossa, assim. Cara, parece que não, mas o Laje tá ralando, só caso novo. Nossa, fica assim. Cara, mas obviamente, são consultas diferentes. Né? Consulta de oftalmologia geralmente é um pouco mais rápida, assim. Questão de paciente de retorno, por exemplo, já acompanha semestralmente ou anualmente, é um momento bem rápido. Sim. Agora, por exemplo, na dermato você tem que avaliar o paciente todo, olhar todas as áreas, olhar toda a pele do paciente, então demora Queixa mais. sistêmica, né? Queixa sistêmica Sim, também. tem que perguntar tudo. Não é tão simples, né? Medicação... A nossa anamnese é um pouquinho mais rápida. Um pouquinho, muito mais rápida. É olho só foca Ela olho, sabe, né? pô, ela sabe. Ela tem Tem relatos. experiência. Ela tem relatos. Tem relatos. Mega queixas. Tem relatos. Mas um belo casal oftalmo, uma dermato, pô, se Deus quiser, vão ter muito sucesso. Não tenho, Se Deus quiser. Não tenho dúvidas. E você tá feliz de estar lá? Tô muito feliz. A equipe lá é muito boa, assim, os chefes não tem aquela hierarquia, sabe? Que a gente vê às vezes em outros serviços. Bem respeitoso. Todo mundo, assim, a gente respeita, claro, mas eles não têm aquela... Não, eu sou maior, todo mundo tem que me respeitar, assim. Lá é muito tranquilo. Tanto os R1, R2, R3 também não tem aquela hierarquia. Claro que às vezes tem um pouco mais de privilégios, né? Sim, mas assim, não é aquela hierarquia que, não, o R1 tem que... pegar todas as buchas e a gente fica tranquilo. Não, ali eles todos ajudam. Os chefes também são muito tranquilos. A gente tem até chefes ali que já foram residentes do serviço. Legal. Então, assim, é muito de casa ali. Os funcionários também, a gente tem a nossa copa, todo dia um leva um bolo. Então, assim, gente, até é difícil ficar na dieta, porque todo dia... Tem um negocinho. Meu irmão fala que parece um lazer, que todo dia... toda semana tem jantar por aí fora. Nossa. A gente vai... Os jantares das marcas pra vocês. Sim. Então, O nosso bizarro. praticamente é imunobiológico, que tem os jantares. E assim, toda semana também tem a parte que a gente tem o dia dos representantes, que vão todos os representantes visitar a gente. Então aí a gente recebe várias amostras, todo mundo fica doido, né, quando vê aquelas amostras, né? Eu tenho experiência com a minha irmã, nossa, eu tenho 2 irmãs, né? Que é a Dermato, que é a Gabi e a Ana Sim. Flávia. Nossa, quando a Ana Flávia começou a descobrir o tanto que a Gabi ganhava de coisa, filha, mostra, minha irmã voltava pra casa, tipo assim, uns 300 amostras. Aí já começa até a deixar lá pros pacientes que falam, Já. gente, eu não tem mais espaço em casa. Exato. Não, eu falo que ele tem que sair de casa pra conseguir o que Exato. toda semana tá lá, com uma caixa. Uma caixa, exato. Uma caixa. E é congresso que a gente ganha mais original, né? Nos congressos a gente ganha aqueles originais mesmo, os grandões. E no dia a dia são aquelas as amostrinhas. Então, assim, é umas caixas enormes de amostrinhas. Você não tem nem... Fala que a gente tem nem rosto pra experimentar tudo. A gente tem que ficar dando e pede o feedback pras pessoas, dá pra família, pros amigos e fala, me conta o que você achou, porque
Você não tem condição de usar Imagina. tudo. Não Nossa, tem. colírio. É muita É o coisa. nosso colírio. Colírio, lá em casa é muito colírio. Aí, ó, tá vendo? Nossa, lá em casa é... Cara, eu tenho Colírio. tenho uma caixa assim que eu botei só pra colocar a amostra. Cara, a caixa tá tomada de colírios. Totalmente tomada. Tipo Pelo assim, menos você usa os colírios, É, eu não Às uso. vezes você fica com dó de falar assim, mas esse aqui é bom, né? Às vezes você fica até com dó, mas aí exato. quando você acaba de usar um, já chega outro, esse aqui é o outro, então assim... Eu não uso, então eu deixo na mochila e fico dando os pacientes mesmo pra não ficar acumulando, senão você vira acumulador. Senão você vira Sim. acumulador. Você vira lá, acumulador. Em casa eu assusto. Gente, tem nenhum ano. Eu já dei muita coisa. Mas Isso. E as pessoas ficam felizes. Ixi, minhas avós, minhas tias, Não, amigas, todo mundo amigas. adora. não. Todo mundo adora o mimos. Não, Até e minha da mãe dermato usa. ainda? Nossa, até minha mãe que não usava falou, mãe, pode levar aquilo. Leva um lubrificante, leva, começa a usar. Usa Colírio que é de glaucoma, bom. leva também. É de glaucoma. Leva Aham. corticóide. Corticóide, antibiótico, vai. Pode levar, fica Faz usando. estoque aí, tá tudo bem. Aham, vai que precisa um dia. Carol, eu ia perguntar pra você assim. Muita gente pergunta pra gente também, assim, qual a diferença dos serviços e tudo mais. Dentro do IANSP, vocês têm, por exemplo, uma carga de produção científica muito grande? Como é que é essa parte, assim? Tem muito incentivo para fazer pesquisa, incentivo para fazer, por exemplo, estágio internacional? Ou é algo que você tem o acesso se você for atrás? Como é mais ou menos isso? Então, lá não é um serviço academicista, né, que a gente fala. Então, você tem que ir mais atrás. Os chefes, eles sempre falam, vão publicar, né, mas não é aquela coisa que a gente... Sim. Que eles ficam em cima por não ser um serviço academicista. Mas a gente publica. Sempre que vai em congresso, eles estão incentivando a gente a publicar, fazer relato de caso. Tem a parte do rodízio externo, né, fora. A gente tem com Portugal também. Legal. Aí os R3 costumam ir no opcional. É difícil as vagas, mas quando É prova? dá... Como que é? Não, é só o contato mesmo que Contato tem. mesmo. Contato que tem com os chefes, aí consegue fazer. Legal. Mas eles incentivam bastante essa parte, mas não é uma coisa assim que eu vejo nos outros serviços da parte de pesquisa, Sim. né? Lá a gente já não tem esse foco, não. Já não tem tanto... É um serviço bem prático, né? Isso, a gente fala que lá é o paciente do dia a dia que você vai atender em consultório É depois. isso. Sim. É o que chega, são as queixas do paciente do consultório, é tão exigente quanto o paciente do consultório, né? Por ser Sim. diferente, eu acho que é muito diferente no serviço totalmente em SUS e no serviço que tem um plano de certeza. saúde, né? Então, é muito diferente ali o que a gente tem do paciente, o típico do paciente, né? Sim, de Então, eu fato. acho que isso é muito bom, porque te prepara Pra vida real. Pra vida Porque é o real. que você vai esperar lá. Aham. Às vezes No você seu vai ver consultório. várias doenças que depois você nunca mais vai ver. No consultório não é assim, basicamente. É igual também o oftalmo. Você vai ver várias que no dia do seu consultório Sim. não vai ser aquilo. Então, Exato. A residência, ela, por certa forma, residências em grandes centros tendem a ser um pouco enviesadas. Enviesadas em que Sim. sentido? Chega muita coisa grave, mas não é que a oftalmologia Que ou vai a ser o dia a dermatologia dia, é né? assim, não. O dia a dia é muito mais tranquilo. Você sim, vê é muito mais tranquilo. uma vez, se você chegar a ver, entendeu? Sim. Mas, de fato, se você pelo menos vê uma vez e aprende, você não esquece. Então, essa que é a vantagem de fazer um bom serviço, né? Sim, com certeza. Cara, eu tava até conversando com um residente de outro serviço, de oftalmo. Tipo assim, tem serviço que não tem, por exemplo, um pronto-socorro tão forte. Cara, nunca viram uma cirurgia de evisceração, por exemplo. Sim. Nunca viram uma cirurgia, sei lá, de reconstrução de câmara anterior. Tipo assim, por que faz isso aí? Entendeu? É. E, cara, pra gente, no nosso pronto-socorro, cara, todo dia chega um trauma ocular que você precisa operar. Seja viscerar, seja você fazer uma reconstrução de câmara, uma sutura de córnea, alguma coisa do tipo. Obviamente, não são cirurgias que você vai pegar no dia a dia, né? Você não, o paciente que acabou de ter um trauma, ele não vai no seu consultório. Sim. Mas que, enfim... Espero que não. Espero Espero que ele venha pro hospital. Pro hospital, né? E aí, mas enfim, é algo muito enviesado, né? Principalmente na escola, falando da parte do oftalmo, tem várias patologias assim que a gente conversa, por exemplo, com quem já formou, o cara falando, eu nunca vi isso daqui fora da escola. Na escola você vê 50 casos, por exemplo, o que eu tava falando ainda agora de Vogt, é uma doença hiper rara, é muito difícil você ver. Lá na escola, tipo assim, todo ambulatório que você passa de UVI, você atende alguém que tem Vogt ou atende uma suspeita de Vogt alguma hora no ano. Dermato deve ser um pouco parecido Muito também, sim, né? Porque é sim. muito. Você tem quantas lesões dentro de pele, né? E o que é o básico ali do dia a dia é, às vezes, o que você vai no consultório é completamente diferente, né? Exato. Mas, assim, a questão de fazer residência ainda é você estar preparado, porque também se chegar chegar, você alguma não coisa ficar... difícil, Exato, por isso Naquela- você tem que focar em fazer um bom Aham, serviço. sim, porque um bom Você tem que serviço. aprender. Se vai chegar ou não, são outros 500, É, mas você você tem vai que ter- saber, você que tem que é sua saber. função, né? Sim. É sua função. Não, show de bola. E como foi pra você mudar pra São Paulo? Você saiu lá de Juiz de Fora e veio pra São Paulo. Como foi Minas. essa transição? Foi bem, assim, foi mais tranquila pelo fato do meu noivo já estar aqui, né?
Então, assim, tinha alguns amigos nossos que formaram, que vieram pra cá, mas a rotina de São Paulo é muito diferente, né? Então, assim, era correria. Caos. Então, basicamente, Correria meu total. ano passado era casa, trabalho e pronto. Estudar e pronto. Aí, esse ano agora, que aí depois que na residência, né? Você faz várias amizades, aí também várias pessoas de vários cantos, né? Sim. Então, aí você tem mais essa proximidade. Mas São Paulo, pra mim, foi muito tranquilo adaptar. Assim, eu gosto de cidade grande. Juiz de Fora, não sei se vocês conhecem. Nunca É uma fui. cidade relativamente, assim, grande. Não é uma capital, né? Mas ela é grande, tem... É uma cidade universitária também, tem muita coisa pra fazer. E eu sempre gostei de cidade grande. Sempre gostou do caos mesmo. Aham, sim. É claro que o trânsito, né? Sim, nossa, horroroso, Às vezes né? tem horário que você fala, meu Deus, Melhor não que é sair. isso? É melhor não sair de casa. Mas hoje em dia com facilidade do metrô também, né? Eu moro ali Também, na porta do exato. metrô, então faço várias coisas só com o metrô. Com certeza. E ainda economiza dinheiro, convenhamos, Sim, né? muito mais em Porque conta. o que Uber é caro aqui não tá escrito. Sim. É bizarro. Mas acho que essa transição também, isso a gente tava conversando no outro episódio, que é bom essa mudança. Tipo assim, por mais que, por exemplo, você já tinha o seu noivo aqui e tudo mais, é bom você sair da casa dos seus pais, você começar a se virar, você tomar conta da sua casa. Pô, cara, quando que em Juiz de Fora você ia pegar um metrô pra ir pra faculdade, por exemplo, voltar de metrô? Hoje, tipo assim, virou uma coisa tranquila pra você. Sim. E meio que no início é uma dificuldade que você tem, mas que com o tempo você vai melhorando e, cara, você vai aprendendo a se virar. O grau de resolutividade que a residência transforma você é muito grande. Não só quando você está dentro do serviço para que alguma coisa aconteça, mas para você aprender a se virar também. Sim, Cozinhar, maturidade, né? arrumar a casa. Você virar cara, adulto mesmo, né? Exato, sair da casa dos pais. Não, é muito diferente. Quem morava em Juiz de Fora com os pais e quem morava sozinho tinha completamente diferente, assim, a rotina. É outra vida, É na outra verdade. vida. Você já tá acostumado, já ter ali a comida pronta, ter tudo lavado. Aí É, depois é você aí você que... descobre Se não que- fizer a comida, ela não vai chegar até você. A A roupa geladeira não se passa sozinha. a geladeira não vai encher sozinha se você Por não for no exemplo, mercado. Hoje eu esqueci de tirar o frango do congelador. Vai estar congelado. É Quando eu chegar em casa, vou ter que pedir iFood. Vai ter- Pedir iFood, não vai É ter desculpa pro iFood. Vai- Mas vai é ter muito jeito. diferente. Não, hoje é merecido Até- o iFood, vai. Até quando você volta pra sua cidade. Então, você vê, tipo, as pessoas que estão, por exemplo, fazendo residência e estão na casa dos pais, a pessoa até que amadurece é um pensamento diferente, é um pensamento às vezes mais imaturo, não tem aquele âmbito, assim, de se virar e tudo mais. Eu acho que é muito positivo, cara. Você, principalmente, vir pra São Paulo, ou Eu se apoio você... demais também. Se você não mora, mesmo que você não more aqui, não seja no interior, cara, venha pra cá, faça um grande centro, se mude, more sozinho ou more com alguém. E realmente, tipo, desenvolva essas habilidades, cara. Porque alguma hora você vai precisar disso. Sabe o que eu ia perguntar? A gente conversou com a Lu também, que faz dermato, e ela falou que ela veio lá da Bahia, né? E ela falou que lá tem uma fila de, por exemplo, 200 médicos para fazerem a inscrição na UPA, né? Para o cadastro, para dar plantão. Queria saber como que é a realidade lá em Juiz de Fora. Você sabe disso? Te falar que eu nem foi olhei. atrás. Eu olhei Ótimo. assim, na época, Juiz de Fora é bem fechado, assim, Certo. até pra voltar, eu acho que é difícil voltar agora, depois que formar em dermato, então eu já penso em fazer cidades menores ali, mas assim, quando eu tava lá, que eu não tava ainda naquela dúvida se eu ia vir pra São Paulo, se eu ia ficar lá, eu pesquisei muito plantões, eu ia ter que sair da cidade, ia ter que fazer UPA, eu ia pegar ficha vermelha, era uma coisa que eu não tava querendo fazer ainda de início, Caramba. e assim, foi muito difícil. E quando eu vim pra cá, como meu noivo já tinha dado alguns plantões, Ele já então tinha os ele já sabia onde era ruim e onde era bom. Então ele já Ótimo. foi e falou assim, aqui você não faz, aqui você vai, que é bom. Perfeito. Então aí onde eu consegui, foi o único lugar que eu trabalhei até hoje, onde eu trabalho, lá é muito bom, assim, questão de não ter essa ficha vermelha, né? E assim, foi muito mais fácil de conseguir. Se não tem plantão ali, você faz cadastro em outro local. Então é Exato, muito mais né? fácil. E você consegue escolher, não quero dar em UPA, eu quero dar em um Em local hospital só de particular. hospital particular. Tem muita opção aqui, que em Minas não tem, assim, Não, pra você fazer na minha precisa região. de serviço, né? Sim. Aqui Sim. ainda tem uma demanda A remuneração de acho que é boa. serviço. Sim, a o remuneração trabalho é aqui é boa. Pro Às generalista. vezes você paga muito também, é muito caro, né? Igual moradia aqui. É. Você Por paga mais mais que você caro, né? receba muito, você também gasta demais, né? A bolsa residência E a bolsa é a mesma pra quem tá morando em cidade pequena, quem mora aqui cidade não grande. muda. não muda e o aluguel daqui Não, é o preço lá valor. no teto.
E não só aluguel, cara, mercado. Não, é tudo muito caro aqui. É tudo muito mais caro, né? E até as oportunidades de você gastar o dinheiro que você tem também. Mas aí é até bom que aí você começa a planejar melhor o seu dinheiro. Você fala, eu que tomei. Isso é verdade. Aí você consegue ali, né? Igual você falou de questão de amadurecer quando você tá fora da aba dos pais. Isso. Você planeja seu dinheiro, você planeja o seu mês inteiro, o seu cartão, o que você vai gastar, o que você não vai gastar. Se é você que paga, realmente, você tem que planejar. Aí você vê, vou almoçar hoje ali no restaurante do hospital mesmo, pra economizar. Todo dia lá no Nossa, tem algum nome pro restaurante do Yansp ou não? Apetece. Nós chama 15. A gente vai no 15. Já no 15º andar, aí ficou... ficou 15. Virou um verbo. Vamos bora 15ar. Bora 15ar. Lá é apetecer. É isso, velho. Assim, tempos de luta. Querendo ou não, até que a gente puxou essa questão de financeiro e tudo mais. Cara, um ponto muito importante que a gente sempre frisa e que a gente está falando meio que no geral aqui é a questão da residência médica. A gente sempre agradece bastante o nosso patrocinador, que é a MedMasters. Com certeza. MedMasters é uma empresa que trabalha com captação de pacientes particulares. Então você que quer ter um consultório lotado, cheio de pacientes particulares, só agenda para dezembro do ano que vem. Contrata o pessoal da MedMasters. Eles trabalham com inteligência artificial, trabalham com marketing, trabalham com a criação e imagem toda do médico, justamente pensando em captação de pacientes particulares. Não dependa mais de plantão, não dependa mais de 24, 36, 72 horas. Às vezes você é formado, dermatologista, formado e fica dando plantão de clínica. Por que fez dermato? Não faz sentido. Então, fala com o pessoal da Med, que inclusive eles têm uma cláusula no contrato que você assina e tudo mais, que se eles, em determinado período de tempo, não colocar, digamos, você ganha 15 mil e tudo mais, contando plano de saúde, contando plantão. Se em um determinado tempo você não estiver ganhando esse mesmo valor com pacientes unicamente particulares, eles devolvem o valor integral do contrato que você assinou. Então, vai ter um QR Code para quem ficar até o fim do vídeo. Algum lugar aqui. Em algum lugar, vocês vão ganhar uma assessoria gratuita para entender um pouco como funciona o serviço. E eu não vejo a hora de eu já começar a usar já. Eu também, já tô tô pensando no meu já. Já tô me imaginando no Instagram, fazendo vídeo. A gente vai, dermato também, oftalmo, querendo ou não, tem demanda de... Hoje em dia tem que ter, Tem que ter, ainda mais a gente... Bom, já vamos puxar um bom ponto, né? Que é a necessidade de quem faz dermato começar a ter um posicionamento na internet extremamente adequado. Porque a gente sabe que se você não se posiciona... Quem não é visto, não é lembrado. Você pode ser um gênio. E hoje em dia a gente vê, né, que na área da estética, principalmente, né, várias áreas, né, até não médicos já, sim. Então, assim, a gente tem que se posicionar, só que a gente tem que mostrar, igual o bom da dermato é você também poder falar sobre... Igual, você ficou 3 anos ali, então você tem um diferencial, né? Sim. Você não vai saber só isso. O paciente vai chegar ali uma coisa estética, mas você vai olhar também ali uma lesão dele, né? Às vezes um melasma também, né? Que é uma coisa também estética, mas que é a gente que vai tratar, né? Não é só pôr a botox. Não é só fazer... Full face. Não é só uma medicina estética ali, né? Tem a parte tudo também da doença, né? Exato. Então, a gente poder falar ali, né, sobre os tratamentos. Então, aí você vê um câncer de pele, uma lesão que a pessoa... aí você vai ver, não, vamos biopsiar. Então, você é um médico completo, né? Não fica ali só na estética. E assim, a parte do Instagram também, né? Você tem... É uma coisa que eu também já tô começando ali. Pelo menos postar ali a rotina, né, do dia a dia, do serviço. Antes eu não postava nada. Agora todo dia já posto alguma coisa, né? Às vezes alguma coisa interessante, algum caso interessante que viu. Porque você já tem que estar ali mostrando. Não é que eu tô querendo... Agora eu tô no primeiro ano. Não tô vendendo uma consulta ali. Mas a pessoa tem que ver ali, né? Isso, construir uma imagem para depois, mais pra frente, as pessoas lembrarem. Não... Eu lembro dela, então aí ela é uma pessoa competente, né? Fez um bom serviço. Então aí a gente tem que colocar a cara hoje em dia mesmo. E hoje, que, querendo ou não, cara, as mídias sociais são um meio de pesquisa. Por exemplo, sei lá, você quer ver um review sobre algum bar aqui em São Paulo. Cara, é muito comum você ir num TikTok da vida, pesquisar o nome do bar, SP tal bar. E aí você vai ver um vídeo de alguém falando. Tipo assim, aqui em São Paulo tem toda a questão de trânsito, distância e tudo mais. Às vezes não vale a pena você pegar 30 minutos de carro para talvez conhecer um lugar que você não gosta. Você já viu um review ali, já vê ali se é bom e tudo mais. E acontece muito isso também em Instagram e TikTok, os dois, né? Então, às vezes, você quer, por exemplo, um dermato. Se você tem uma influência grande no Instagram, obviamente tem que ser uma influência positiva e tudo mais, facilita muito sua vida, né? É um meio de pesquisa grande as mídias sociais hoje. Até em questão de... Eu não sei se pode, né? De você, por exemplo...
Pode, né? Pegar um produto e você falar sobre o produto. Sim, você dá a sua opinião ali sincera Exato. do produto. Isso já é uma forma, né? Por exemplo, você quer precisar protetor solar. Você não, às vezes não procura no chat GPT ou no Google. Você às vezes no Instagram ali. procura no Instagram, no TikTok. Porque pra ver uma pessoa que tem um pouco mais de autoridade... Um pouco mais não, muito mais autoridade falando. Porque hoje em dia você vai ver, tem várias marcas, né? E a pessoa fala, o que eu vou gastar meu dinheiro, né? E aí, por que é barato, é tão caro? Não é barato, né? Então você tem que ir ali, ter uma resenha sincera ali da pessoa, né? Que não vai falar só por estar com patrocínio ali, mas que ela vai falar o que ela realmente achou do produto, né? E a gente, igual, lá no consultório, no dia a dia, né, conversando com dermatos, a maioria ele vai consultar porque quer uma rotina de skincare, que a gente fala, né? Então, a pessoa procura isso, e às vezes algumas pessoas também que não querem na consulta, mas vai procurar no Instagram. E se ela te viu, aí depois se aparecer alguma outra coisa nela, ou quer fazer um procedimento estético, ela já te conheceu, então vai até você. E recomendação também, né? Então, por exemplo, se você passou um tratamento bom para aquela pessoa, por exemplo, melhorou bastante a pele dela, cara, ela vai confiar em você, em você e vai espalhar seu nome, né? Família, né? A gente fica muito falando também da importância do marketing médico, do Instagram, mas... o boca a boca hoje ainda é muito importante. Sempre continuará sendo muito importante. Porque se ficou bom com você, ainda mais em pele que é visível, né? Às vezes você faz um tratamento oftalmológico, a gente faz uma catarata. Beleza, a pessoa não sabe se ficou boa ou não. A pessoa que tem que falar, na pele não. Na pele é visível. Você faz o laser, você tira a lesão. Aí a pessoa fala, eita, nossa, como mudou, melhorou. Nossa, a pele da boca que você fez. Quem fez? Aí já te indica ali, então pronto. É desse jeito. Exato, né? A questão é que uma coisa assim, né? Puxando um pouco na questão, só para complementar uma coisa é importante fazer uma residência e um bom serviço. A invasão que tem-se de outras áreas na questão da dermatologia, muitas fazem procedimento, né? Praticamente todas visam um procedimento, aplicação de toxina botulínica, laser, né? Às vezes até sem um treinamento adequado, porque não é tão simples aplicar um laser, né? Você tem que ter os parâmetros certos, tem que ter a gente recebe muita gente que tá foi profissional, que aí deu cicatriz, aí vai lá pra gente corrigir, não é só você apertar botão. Né? As pessoas... elas às vezes não acham que tem tanto risco e na verdade tem. E só um profissional treinado e adequado, que tem o conhecimento das coisas, é capaz de tratar uma complicação ou um efeito adverso, né? Então, cara, você vai aplicar um Botox, por que você pegar algum dos nervos? Você tem que saber tratar a complicação também, Imagina né? você fazer uma paralisia periférica temporária. E existe, dá uma pitose, já vi pessoas dá também. necrose de ponta de nariz. Sim. Então você tem que ter muito conhecimento. Eu já vi, cara, várias pessoas foram fazer Botox e tudo mais e saiu com o olhinho caído. Mas você pode... Cara, não é tão simples assim, né? Então, a gente vê algumas atrocidades, né? Teve uma que... não vou lembrar agora, mas eu lembro como faz um ano. Não sei que procedimento ela foi fazendo no pescoço. Cara, fez uma trombose lá e... tem muitos riscos. Não é uma coisa comum que vocês têm que ter muito ali. Tem que estar num ambiente, né, higienizado. Não é adequado, só. Porque é um procedimento, assim, né? Aquele procedimento invasivo, mas tem seus riscos, né? Então, você tem que saber muito com quem que você vai fazer, confiar bastante. Não é só o médico. Você não pode ver só o médico do Instagram e ser vendido por aquilo dali que ele tá falando, né? Você tem que conhecer bem, ver. E questão do boca a boca também é muito importante, porque às vezes se uma pessoa fez, aí ela vai falar, aí ela confia nela, então ela vai falar com outra pessoa também. Então não é só o Instagram que você tem que ver. Não. Então, o Instagram ele te ajuda porque se a pessoa falar... Se a pessoa descobrir você por meio de uma outra pessoa que ela viu, ela vai querer ver o quê? Seu Instagram. Meu Instagram sempre vai procurar, sempre procura. Entendeu? O primeiro local é o Instagram. Exato. Então tem que ser uma vitrine ali, né, pra pessoa te conhecer. E dá dermato ainda mais, porque muitas das vezes você trata um paciente que não necessariamente ele vai estar doente, né? Então, por exemplo, alguém vai para uma rotina de skincare para melhorar a pele. Cara, funcionalmente a pele dela pode estar saudável, entendeu? Mas aí você depende muito do resultado. Então, ainda mais do que outras especialidades médicas, você precisa fazer um bom trabalho para que você gere um resultado positivo naquele paciente. Então, seja qual for, obviamente, sempre alinhando expectativa e tudo mais. A gente sabe que hoje tem uma hipervalorização assim, da estética. Então, às vezes existem pontos que é impossível chegar. Você tem que ser sincero com o seu paciente e falar, olha, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é arriscado, eu não consigo chegar nesse resultado que você espera.
E é o que atrai muito, eu acredito, na dermato, o fato de você ter essa demanda muito grande, mas é algo também que às vezes pode ser negativo. Do fato de você ter que lidar com a pessoa, com a autoestima. Às vezes hoje, por essa hipervalorização, né? E tudo mais, você pode acabar entrando ali em algumas tranqueiras, mas... Que aí a pessoa vê uma outra pessoa que tem a pele completamente diferente, que tem uma quer idade diferente, quer ter igual. Acho que vai sair ali igual. Uma pele boa não é pra quem pode. Não é pra quem quer, é pra quem pode, né? Tipo, se sua pele realmente tiver alguma coisa que impossibilite... Óbvio que sempre dá a melhorar fazer, e tudo mais, mas enfim, Exato. Exatamente. Sim, e a gente recebe muito, né, assim, principalmente com consultório particular, igual eu falei, né, que é muito a rotina de skincare. E muitas pessoas não querem envelhecer, né? Então elas querem ali um creme, sempre chega assim, a pessoa mais idosa quer um creme para poder melhorar a ruga. A gente tem que falar, não, e essas, hoje em dia as indústrias, elas vendem muito produtos que vai melhorar sua pele, vai tirar suas rugas, e a gente tem que falar, não, às vezes você vai investir no dinheiro que são produtos são carérrimos que não vão dar o resultado que você quer. Às vezes vai ter que ser um procedimento estético mesmo para fazer. Então, às vezes vale mais você guardar esse dinheiro que seria investir para um procedimento do que você ficar gastando com vários cremes que não tem indicação. Igual a gente fala também, a gente ganha muito produto, né? Mas a gente tem que testar, porque a gente vai dar ali pro paciente o que a gente testou e gostou na nossa pele. Exato. Então, assim, é muito importante essa parte, né, dos representantes, porque a gente só vai prescrever o que a gente conhece. Então, aí a gente testa a nossa pele. Gostou? Aí a gente vai prescrever o paciente. Agora, se a gente não gostou da cosmética, aí não vai ser um produto que a gente vai prescrever ali. Exato. Então... E tem que ter ciência que na indústria farmacêutica, na indústria, igual a nossa, fazendo comparativos, a indústria dos equipamentos, prometem 1 milhão de coisas, né? Se você for dar ouvido a tudo que falam, tudo é perfeito e maravilhoso. Na vida real não é assim, na vida real não é. A pele é diferente. Assim, as pessoas vão ter que fazer várias sessões de um procedimento para poder ficar do jeito que quer. Então, assim, é um investimento, né? Então, você tem que sempre ser aberto ao paciente, né? Senão você vai virar aquele médico que só quer ganhar dinheiro, né? E não vai ter a confiança do paciente, né? Que aí você vai falar, não, com uma sessão vai estar bom, mas não vai estar. Exato, não vai estar, exatamente. Não é só esses 1.000 que você vai gastar agora, você vai ter que gastar mais vários 1.000 para poder chegar. E a pessoa, às vezes, ela te indica, independente de ela fechar ou não... Gosto do seu tratamento, né? Exato, que você falou assim, ó, vai ter que gastar isso, ó, doutor, agora não... Realmente... Ou, mudando só rapidamente o raciocínio, para ficar mais claro, quando ela quer fazer o procedimento... que vai custar 20 e tantos mil, vamos supor, você fala assim, meu bem, não tem indicação, sabe? Se você fizer, não vai ficar tão legal assim. Existem outras saídas. Eu acho que nessas situações, independente de você fazer ou não procedimento, ela vai te valorizar por você ter sido sincera com ela. Sincera, sim. Você também tem que saber contraindicar o procedimento, que às vezes... Aí a pessoa vai fazer achando que ia ficar de um jeito, e quando vê na hora não ficou daquele jeito, você não falou que não ia ser indicado, aí ela vai fazer só uma vez e não vai voltar em você. Exatamente. Então aí não valeu de nada. Então você tem que saber... Não, esse daqui não é, mas esse outro aqui vai ser melhor. Exato. Então, assim, você consegue, às vezes, converter de um para o outro, a pessoa vai ficar mais satisfeita, vai confiar mais em você, e você vai ter uma pessoa que vai voltar depois, que vai confiar. Sim, dermato é longevidade, né? Então, é acompanhamento longitudinal, né? Sim. Você casa com o paciente, né? Muitas das vezes. Sim. O paciente todo ano vai estar lá vendo, vai estar replicando, laser. Você tem que ganhar ele ali, né? De um jeito, né? Isso, exato. É fidelizar o paciente, né? Eu acho que é das coisas que a gente tem que aprender na vida é fidelizar o paciente, né? Fidelizar o paciente, porque ele é um potencial retorno, né? Sempre. E se você faz um trabalho bom e ele gosta, nada mais justo que ele retornar em você. Sim. Entendeu? Às vezes as pessoas pensam que a gente tocar no assunto dinheiro pode ser um pouco ruim, né? Ou falar que você quer ganhar dinheiro. Não, eu quero fidelizar o paciente porque eu sei que eu faço um bom trabalho, eu vou ser retribuído por isso e ele vai ficar satisfeito, entendeu? Não é uma coisa ruim. Não, e você merece, tipo assim, você dá valor ao seu trabalho, né? Exato. Você sabe o valor que você tem, você sabe o investimento que você tem, você sabe a dedicação que você tem pra chegar ali. Então, cara, não é só, o médico tá querendo, visando só ganhar dinheiro, botando valor alto. Não é isso, cara. Você sabe o valor que você tem ali, você sabe quanto você se dedicou pra estar ali. Aquele procedimento, ele não carrega só o valor de custo. Sim. Cara, você teve que chegar um momento que você sabe quanto que você estudou, quanto que você investiu pra poder estar ali, né? De tempo. Exato.
Quanto de tempo da nossa própria vida que a gente poderia ter passado com família, em outros momentos, exato. E a gente tá aqui, passando o ano estudando, a gente, prestando, todos os 3 prestando segunda fase da escola. Cara, estudar fim de ano. Natalzão tava estudando, Réveillon tava estudando, né? A gente tá na residência. Cara, são anos, né? Às vezes as pessoas até falam, nossa, doutor, tem cara de novo, quantos anos você tem, né? Eu falo, tenho tantos anos. Ela falou assim, são quantos de medicina? Eu falei assim, são 6, mas fiz um ano de cursinho. E pra ser oftalmo? Eu falei assim, são mais 3, mas eu vou querer fazer mais 2 e eu fiz um de cursinho. Ela, nossa, é tudo isso. Todo mundo assusta, né? É tudo isso, são mais de 12 anos. 12 anos. Estudando pra começar. Pra começar o consultório, entendeu? Exato. Então, não é tão simples, E às vezes o consultório demora pra engatar, né? Demora, você tá falando de anos, né? Não demora mesmo. O normal é que não engate no início. Exato. A gente tava conversando, esse é um tópico legal pra conversar, de lidar com a expectativa no começo do consultório também. A nossa geração tem o costume de querer já achar que vai formar da residência e vai abrir o consultório. E vai estar assim, fila, né, pro consultório. Não né? é assim, né? A construção do consultório é algo super longo, vai anos, né? Então, 1, 2, 3 vezes 5, 8, a gente gosta de jogar nos 5 e 8 anos, assim, pra você ter um consultório muito bem consolidado. Até chegar lá, vai ser difícil no começo, assim como foi para todo mundo, né? O que você pensa sobre isso? Eu tenho a vontade de ter um consultório. Então, sempre que desde que eu entrei na faculdade, eu queria ter um consultório e falava, não, quando eu formar depois, eu vou querer ter meu consultório, já imagino assim, até como você, né? Já tenho o design todo pronto na cabeça. E realmente é muito difícil. Eu vejo pessoas que, assim, formaram já na Dermato e que agora que formaram um tempão, já só agora que estão conseguindo abrir. Até lá, trabalha muito em consultório de outras pessoas também. Até pelo poder do equipamento, porque é muito caro um laser. Isso, é muito caro. Então, aí, às vezes, você faz, né, ali, que fica uns dias só do mês com você vai fazendo ali, né? Esqueci o nome. O laser, você fala? É fácil eu ter que cortar, mas esqueci o nome, eu ia falar, esqueci. Não, que paz, tá tudo certo. Esqueci como é que chama, mas enfim. Aí, então, assim, é tudo muito caro, esses lasers, essas tecnologias, cada vez tá lançando mais outras, você vai ficando... E lança a cada 3 anos, né? Sim. Tipo assim, você gasta $1 milhão no laser, dá 2, 3 anos, você já tá atualizado. Sim, bizarro. É desse jeito agora. Tá igual a tecnologia de celular, né? Exato. Agora já tá ficando tudo obsoleto, o resto, e vai toda vez criando mais. Exato. E isso é muito difícil. Então, você tem que estar preparado também. Isso, igual eu vejo pessoas que estão agora no R3, que não sabem, que às vezes você tá com medo de formar na residência, porque não sabe como é que agora vai ser, como é que vai ser ano que vem. Porque agora acabou de fato, né? Até o dinheiro da bolsa não vai ter mais, né? Então, aí vai ser do zero. Vai ser Pelo menos antes tinha um pouco, agora nem não vai ter. Mas todo mundo passa por isso e assim, você tem que ver que ali você vai ter que começar ainda bem lá embaixo, até você é uma escadinha cada dia. Você vai construindo pacientes, às vezes vai ter vezes que você não vai ter paciente, tem dia, mas no outro dia você vai ter. Tem que ter paciência. Então, tem que ter paciência e a rede social hoje em dia também tem que ter, qualquer tipo de médico na especialidade, tem que ter essa parte de tentar ali, né, investir na rede social para captar pacientes. Concordo. Planos de saúde também no início é uma boa, não tem jeito, não tem como você fugir ali do plano de saúde, porque é onde os pacientes vão te conhecer, né? Também, né? Criar a clientela, né? Sim, então assim, até você estar conseguindo cobrar o que você quer num consultório particular, leva anos. Então, a gente tem que ter paciência. Exato. Então, é difícil a gente falar, né? Porque quando fala, na prática é outra coisa. Sim. Mas todo mundo passa pela mesma coisa. A não sei que às vezes a pessoa já tem alguém na família, né? Que já tem um lugar certo ali. Pronto, né? Mas quem começou do zero, assim, não Nós 3 começaremos do zero. Então... Não é você passou da residência e tá tudo resolvido sua vida. Não. Tem muita coisa ainda depois. Muito, mas pelo menos estamos no caminho. Assim, uma parte muito importante. Então, mais perto do que estávamos antes, uma parte muito estávamos importante. Aqui, agora estamos aqui. Isso. Exato. Mas, bom, passamos na prova, que é algo muito difícil no momento. Isso. Em especialidades concorridas em grandes centros. Ou seja, a gente está no caminho certo. Sim, né? com certeza. Tecnicamente, a gente vai ser excelente. Isso já é o mínimo para você se destacar. Né? Mas a gente tem que ter todo aquele entendimento de networking, soft skills, marketing, saber se posicionar, saber vender, saber conversar, né? O médico, antigamente, ele só bastava ser médico. Hoje, não. Hoje, o médico tem que ser muito bom com condutas técnicas, conhecimento. Falando, né? Ele vai ter que ter um Instagram bom.
ele vai ter que saber ter uma comunicação boa com o paciente, vai ter que saber indicar e contraindicar a cirurgia em procedimento, vai ter que... Uma boa agenda. Uma boa secretária. Então, assim, o médico meio que, antigamente, era só ele ser médico mesmo. Porque ele já tinha os pacientes por falta de... Porque não tinha médico, né? Não tinha. A quantidade de Hoje em médicos dia- era muito menor. Agora não. Hoje em dia você Agora tem que se especializar, tem que correr atrás, ele precisa ser diferente, porque Exato. tá tendo vários médicos. E a até- tendência é cada vez é mais piorar, desvalorizarem, né? Sim. Desvalorizarem o nosso trabalho, né? 10 anos, aumento de 70% dos médicos, mais de 1 milhão de médicos, então façam residência médica. Façam residência médica. Grandes centros de preferência. Sem dúvidas, cara. Pra mim isso é inquestionável, né? Mas cada um tem a sua realidade e a gente gosta de falar que... Exato. É o que a gente acredita que é... Pra nós, enfim, exato, pra nós é vendo o que como é se fosse certo, pra entre nossa, aspas, pra nossa realidade, né? Sim. o melhor Se você- caminho, exato. mas se você pensa em realmente ser um médico padrão total, ser um médico de referência, ser um médico reconhecido e ter uma vida confortável, né? Querendo ou não, isso é consequência do seu sucesso como médico. A residência médica, com toda certeza, é o caminho que muito provavelmente você vai se dar melhor. Então, Perfeito. é aquele negócio, você vai suar, você vai se dedicar, você vai ralar 1 a 2 anos para passar, vai ralar mais ali alguns anos, de 5 a 6 anos, contando tudo, né? Contando residência, contando especialização, contando fellow. Depois desse tempo, você ainda vai fazer cursos pós-graduação para realmente melhorar ali Exato. alguma técnica, alguma coisa do tipo. É um estudo muito grande, mas que com certeza em 10 anos você vai olhar para trás e falar, cara, graças a Deus que eu fiz tudo isso. Exato. E Ficar dando plantão não dá mais. Não dá. Se as pessoas soubessem como... isso fica aí um recado para quem é interno ou para quem tá para se formar. Quando vocês descobrirem o quão difícil é dar um plantão mesmo, né, em termos de, estar sentindo bem, né, tem cobrança, Sim. tem paciente que te maltrata, tem paciente que é folgado, tem paciente que te tira do sério. Principalmente quando você quer fazer o bem, começo de profissão sempre é difícil, sempre é um desafio. Às vezes tem colegas médicos que também não gostam de te ajudar, né? Então é tudo meio que uma selva assim no começo, mas depois você vai acostumando e vai ficando ok. Hoje eu dou um plantão de clínica assim, tranquilo. Agora o começo, Maria! Tudo é costume, Começando né? a Pegando tenebroso. jeito. Até também na residência, né? Hoje, no Sim. primeiro paciente, você ficava assim, gente, como é que eu vou atender esse paciente? Hoje em dia, Exato. você já dá o diagnóstico dele sem o chefe. Aí você Exato. fala, gente, já vi tanto isso. Você vai ganhando confiança, né? Com o passar do tempo. Exato. E aí reza a lenda que num certo dia, à noite da virada do conhecimento, eu espero que essa virada do conhecimento chegue também. Espero que chegue logo. Se chegou Sim. para os outros, eu espero que Chega. chegue pra gente Chegue também. logo, Certeza. pelo amor de Deus. Que chegue logo, mas, pensando que a gente já tá em novembro. Cara, passou bem rápido, passou muito Passou rápido. muito rápido esse muito ano. rápido, Já daqui a muito pouco é rápido. R2. Exato. Cara, bizarro. Isso era um questionamento que eu tava fazendo, porque assim, a nossa turma de R2 ela é uma turma tipo muito boa de conhecimento. Então, a grande maioria deles bizarro. tem um conhecimento bizarro. É bizarro mesmo. Então, cara, a gente fica se perguntando, será que eu vou ser Será que eu vou ser assim Será que também? quando eu for R2 eu vou saber isso daí? Eu Obviamente fico que quando agora a gente já consegue discutir mais, já consegue entender mais, já consegue ali ter uma conversa mais próxima, mas cara, quando a gente abriu, março, era brutal. Não, era brutal. Era impossível saber isso A daqui. discrepância do conhecimento era... E vai sendo uma coisa Mas natural, graças a né? Deus No dia a melhora. dia que você vai vendo ali, quando você vê, você já... Exato. Aí eu Melhorou. já conversei com todos os meus R2 sobre isso, é brincadeira. Falei, cara, você estudava muito na Rio? O que você fazia? Porque assim, cara, você sabe muito, velho. E não tô tendo tempo de estudar tanto, não tá então, dando. Falta só 4 meses. Exato. Não tá dando pra estudar, cara, não tem tempo, né? Eles, não, cara, Eu só isso consigo aí é... pensar nas férias agora, cara. Pô, você ainda tem férias, eu tô Tem lascado. Não, mas pensa que eu não tirei férias, né? Isso é verdade. Eu tô aqui Na cara e na na cara e na Igual coragem. eu né? também. Na cara e na coragem. Mas é isso. Carol, gostaria que, pra finalizar, que você mandasse uma mensagem pro pessoal que tá prestando dermato e a gente sabe o quão concorrido é, o quão difícil é. Acredito que muitas vezes elas devem pensar em desistir, até outras às vezes desistem mesmo para prestar outra especialidade, ou às vezes nem fazer residência. Né? Então eu gostaria que você deixasse um recado para essas pessoas, voz do seu coração, o que você quiser falar, só olhar na sua câmera e fique à vontade.
Então, gente, eu tô aqui hoje por conta do 7º ano, mas também foi muito estudo que eu tive. E, assim, várias vezes eu pensei em desistir, não foi fácil. Pensava em mudar de especialidade, pensando ali, olhava 300 pessoas fazer a prova, só 3 vagas ou 2 vagas, mas isso não te define, porque assim, você tem que confiar no seu processo, do que você fez durante o ano, você tem que confiar ali de tudo que você estudou, e na hora meter bronca, colocar ali, esquecer tudo na hora da prova, só focar ali na prova, não pensar em mais nada, confiar no que você fez. E assim, se não deu o primeiro ano, estuda mais um ano, porque vale a pena. Hoje eu tô feliz, eu tô realizada, é o melhor ano que eu poderia estar vivendo na minha vida. E em São Paulo ainda também, se você tem essa dúvida, né, quer ir para um grande centro, vá, não pensa, porque depois você não se arrepende. É diferente você estar num grande centro, né, com chefes que são referências na área. Isso faz muita diferença para sua confiança, para você ter uma boa formação de onde você quer chegar. Então, assim, se tiverem pensando e estavam querendo desistir, não faça isso. Esqueça. Desista. Não desista, porque depois você vê que vale tudo a pena. Tudo que você abdicou, todo o tempo de lazer que você abdicou, todos os dias cansados, você não queria estar estudando, mas você foi. Lembra que depois tudo vale a pena. Show. É isso aí, gente. Obrigado, Carol, por ter vindo. Sabadão. A gente sabe como é a vida de residente. Obrigadão por ter disponibilizado um pouco do seu tempo e da sua história aqui pra gente, para os telespectadores. É isso. E é isso, a gente encerra mais um 7º Toque e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.